Quais são os critérios para a criação de um bom nome? Nessa nossa série aqui sobre naming, em um dos vídeos anteriores, que tipicamente a gente não publica necessariamente na ordem que foi gravado, a gente falou sobre quebrar regras no processo de naming, que na verdade não existem regras, mas que existem critérios para sua criação. E essa é a pergunta que a gente vai responder hoje da Bruna Brasil Galindo, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Quais são as características principais da empresa que devemos levar em conta para criar um name? Eu acho que para começar, a gente tem que considerar qual é o posicionamento da empresa, que de alguma forma esse nome pode ajudar a comunicar, mas para isso essa empresa tem que ter um posicionamento e com alguma segurança de que é um posicionamento que não vai mudar, ou pelo menos num caminho criativo de nome que não vai comprometer aquela empresa caso ela mude esse posicionamento num segundo momento. O segundo critério, para mim, talvez até mais importante, porque nem sempre o cliente contrata a gente para fazer todo o trabalho de branding antes de criar o nome, é ele definir quais são os atributos de personalidade que essa marca vai ter que comunicar. No momento que a gente define quais são esses atributos, eles podem dar base não só para matéria-prima, procurando palavras relacionadas que podem servir de base para a gente decompor uma palavra, juntar com a outra, criar um neologismo, derivação prefixal, sufixal, ou mesmo buscas em dicionários por termos correlatos que podem ser usados, mas também a gente consegue definir critérios para a seleção de quais nomes são mais adequados àquela personalidade. Então eu diria que esses são os dois principais para começar. Mas do ponto de vista de critério técnico, são outros aqui que eu poste em algum papel. Basicamente, a gente organiza esses critérios em 6 grupos: viabilidade de registro, elasticidade, mensagem, uso internacional, né? Essa situação de uso, de leitura, fala, memória, e a questão da mecânica do digital. Vamos detalhar cada um deles. Não, peraí, vamos para a mesa. Peraí, Kira, vamos montar aqui. Antes de eu mostrar isso daqui, deixa eu dar alguns recados rápidos. Tá manchado, a gente derramou café na última dinâmica, porque eu não estava realmente preparado para mostrar, mas vai ser um bom jabá de um produto legal nosso para vocês. Segundo, se você já fez os cursos de naming, deve lembrar, ou alguma outra palestra nossa, que a gente fala de colocar uma pirâmide de objetivos que o nome tem que atender por prioridades, porque nenhum nome vai atender tudo. E se você está escutando isso como podcast, desculpa, você não vai ver nada. Então depois venha para o nosso YouTube, Instagram, que vai aparecer lá. Isso daqui é uma ferramenta que a gente criou para, em vez da gente fazer e apresentar a estratégia para o cliente com os objetivos, fazer isso junto com ele. Então aqueles 6 grupos que eu falei estão aqui, a questão de usos no digital do nome, viabilidade de registro, elasticidade de marca, cards de memorabilidade, pronúncia, uso internacional e os cards roxos que são de mensagens de marca. E tem aqui alguns extras que eu já falo rapidinho dos pretos e dos cinzas, tá? Mas esses são os principais. O que é o objetivo dessa dinâmica? E assim, salve esse vídeo porque você pode memorizar cada um dos tópicos mesmo se não comprar isso daqui, tá? Cada um desses objetivos são aqueles que a gente vai discutir no cliente ao longo de um projeto. Então, ok, categoria de registro de marca, pode fazer em qualquer ordem. Se você quer uma marca com grande exclusividade, claro, ninguém quer uma marca fraca, tá? Mas eu estou querendo dizer com alta exclusividade. Se você topa uma marca, que daí eu até vou mudar esses cards para uso comum, ou seja, podem ter marcas com nome parecido, mas não exatamente igual ao seu. Aqui você não consegue impedir, inclusive, que tenha um nome parecido com o seu. Aqui você convive com outros nomes parecidos. Ou, por exemplo, marca genérica. Você pode ter um nome e o concorrente também. Guilherme, mas alguém vai escolher algo diferente desse daqui? Tipicamente os nossos clientes não. Eles vão colocar aqui marca forte como essencial. Mas aconteceu já de colocar um nome um pouco mais de uso comum, não é um problema, porque isso aumenta as chances de encontrar o nome. E aqui tipicamente você consegue criar um nome que dá um indício do produto ou do serviço. Lembrando que isso é arriscado se a empresa mudar de atuação. Então, com o cliente, você vai pegar esse material e realizar diferentes dinâmicas, entendendo que o objetivo essencial ou importante só pode ter um card de cada cor. Você pode descartar o que não precisa ou colocar como desejado. Uso internacional. Então aí a gente vai falar de
registro, não mostrei esses dois, né? Aí a marca genérica, quando tem exclusividade, quando você tem o desafio de registrar em várias classes de atividade, não só a sua, e quando há questões de direitos autorais do nome, o que eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso daqui dá uma aula inteira e é muito raro de acontecer. Tipicamente quando você criar o nome de um personagem que vai ter direitos autorais sobre eles. Então descarta no primeiro momento. Uso internacional. Se você vai buscar o nome com uso internacional, é uma coisa. Se você vai querer que ele também tenha registro internacional, é outra. Porque uma coisa é ter um nome que você vai vender um serviço ou um produto para outros países a partir daqui. Tá? Aí produto não, porque o produto pode ser barrado na alfândega. Mas um serviço, por exemplo, que você vende do Brasil para públicos no mundo todo. Outra coisa é quando você atua naquele país e tem que estar registrado naquele país. E se você ver aqui, o que a gente tem é sempre que esse objetivo entra em conflito com esses. Cada card aponta quais são os objetivos que entram em conflito entre si. Então, se você quer, por exemplo, vamos supor que não tem nenhum uso internacional, se você quer um nome que diga o que a empresa faz, cara, esquece nome diferente da categoria, esquece o nome memorável, que ele vai ser comum, você não vai ter elasticidade, o uso internacional vai ser dificultado, o registro com exclusividade não vai acontecer. Mas aí, de repente, descrever o produto não é tão importante, você prefere um nome que fale de atributos mais intangíveis da marca, mais tangíveis do produto ou serviço, ou mais intangíveis da marca, então você vai definindo as prioridades. E aí você pode pegar a facilidade de uso, que não é só pronúncia. Tem facilidade de pronúncia, se o público que você quer atingir é um público específico ou um público mais abrangente, porque públicos mais específicos tendem a ter códigos culturais mais bem definidos. Quando a gente fala de um público mais popular ou mais elitizado, quando a gente fala de uma questão de identidade de gênero mais feminino ou masculina, quando a gente fala de questão de faixa etária, quando a gente fala de questão de estilo de vida, quando a gente fala inclusive do contexto daquele segmento, pode ser que você tenha um público muito específico com características próprias, ou de repente não, eu quero um nome que possa atingir um público mais abrangente. A mesma coisa quando a gente fala de fácil lembrança e fácil leitura, são critérios que a gente vai ter que discutir. Aí a gente entra na questão da elasticidade. Você vai criar submarcas a partir daquele nome, ou o nome vai estar em vários tipos de produtos diferentes? Claro que isso afeta o que a gente falou, a questão do registro, mas é algo que a gente tem que discutir como objetivo no processo. E no digital, que é um desafio hoje, tem a questão de você querer ter um domínio.com ou .com.br, que é desafiador, tipicamente a gente fala, você está preparado para comprar um? Tem a questão de você eventualmente poder ter um outro domínio até alternativo, um generic top-level domain. Pode ser, por exemplo, o nome da sua cafeteria.coffee, .bio, .vc, .me. Tem outras terminações muito legais e criativas que a gente pode utilizar. Então, de repente, puxa, é desejado ter um domínio.com.br, mas o mais importante, e pode ser importante ter um domínio interessante, mas talvez o mais importante seja ter um nome com domínio que desempenhe bem o mecanismo de busca. Ou talvez o nome tem que aparecer dentro de uma App Store em destaque. Às vezes você vai ter apps de diferentes categorias com nome igual ou similar, gerando confusão. Então aqui, por exemplo, busca no Google pode ser menos importante que busca numa Play Store, numa App Store. Ou o nome de usuário nas redes sociais, em marcas hoje de influenciadores ou infoprodutores, isso é importante, e o próprio mecanismo de busca. Uma coisa é o domínio, ser fácil de favorecer, encontrar a sua marca, outra coisa é o nome, ter menos nomes iguais ou similares encontrados, o que favorece a sua localização. Tá? Coloquei aqui bagunçado, então não conta. E aqui nos nomes pretos, a gente traz aquela provocação. O nome tem que ter um significado. Significado do nome não importa, ninguém sabe qual vai ser. Mas você pode decidir criar um storytelling, sabendo que isso cria uma complicação. Então a gente brinca com objetivos, que no final são objetivos que a gente não quer usar, mas para contrastar. Olha, você quer ter o teu nome no topo das páginas amarelas? Então, puxa, isso não é mais útil, então. Mas será que o significado do nome? Será que realmente esse é o teu foco?
será que isso deveria ser um objetivo? Porque você vai poder escolher 10. Se isso daqui é um objetivo, talvez um outro mais estratégico saia de fora, ou mesmo a questão de storytelling. E aí aquelas questões para confrontar. Eu quero um nome curto, legal, esquece mecanismo de busca, esquece arroba, esquece domínio.br, esquece registro em várias áreas de atividade e esquece, em muitos casos, a viabilidade de registro internacional, porque a chance de colidência com nomes existentes vai ser muito maior. Então você não vai com nome curtinho, bonitinho, fofinho, atingir esses objetivos, ou vai ser muito mais difícil. E aí a gente brinca, o nome longo é o contrário, ele pode favorecer o registro, mecanismo de busca, domínio. Se tem um órgão regulador, como a Anvisa ou a OAB, que trazem restrições, se você quer seguir a linguagem do seu segmento ou romper a linguagem do segmento. Cada card traz essas proibições, mas às vezes tipo um power-up, algo que favorece. Depois que você selecionou isso com o cliente, o processo é gamificado para ele não colocar aqui mais de um card da mesma cor. É só um exemplo, não planejado. A gente pode ir justamente para o outro canvas em que a gente vai ter que escolher prioridades. Então é o momento que você vai pegar aquele primeiro grupo e discutir, puxa, qual é o objetivo? Puxa, para mim talvez o mais importante seja o mecanismo de busca, depois a memorabilidade, depois ele comunicar os objetivos tangíveis. Legal. Aqui você não pode ter nenhum conflito, tá? E aqui são os 3 objetivos que o nome tem que atender. Aí, na medida que você vai trazendo os outros, e aí pode, claro, repetir cor, né? Aqui, o nosso foco é atingir 2 desses 3 objetivos, porque, de novo, nenhum nome vai atender tudo. Então, você está discutindo critérios. E no momento que você insere esses daqui, você já pode ter um conflito no total. Então, aqui, por enquanto, não tem nada, nenhum card que esteja em conflito com o outro. E no momento que você coloca aqui, vamos colocar qualquer um, os terceiros, aí dessa base é obrigatório atingir um. Claro que você pode atingir mais, mas a gente está fazendo um processo com o cliente de que ele tem que decidir. Não, eu acho que isso daqui tem que subir. Tá, o que você vai abrir mão então nessa estrutura? Você pode jogar ali algumas outras coisas, puxa, que se der seria bacana, mas você está com o cliente definindo os objetivos do nome, os critérios pelos quais o nome vai ser selecionado, você está fazendo isso junto com ele. Antes o que a gente fazia era apresentar essa pirâmide e falar, é isso mesmo? Tem um objetivo que tem que subir, qual vai descer? Hoje a gente faz uma dinâmica, ganha tempo, mas é a mesma coisa que a gente ensina no nosso curso de naming estratégico. E aí o que é legal é que você pode pegar as cartas que você selecionou e vir nessas fichas, elas já apontam características, por que tem esses conflitos. E aí ele explica o motivo dos conflitos e ele fala que tipo de nome você deve evitar, porque é o tipo de nome que não vai atender esse objetivo. Na maioria dos casos, sempre pode ter exceção, mas é um esforço gigantesco para talvez pouco resultado. Quais nomes você deveria preferir? E aí é claro que cada objetivo vai apontar para tipos de nomes diferentes, mas você pode começar a comparar para identificar quais são as escolhas mais assertivas, ou no mínimo ir descartando os tipos de nomes que não vão funcionar. E aí você consegue pegar as fichas que falam de cada um daqueles tipos de nomes, o que ele tem um power-up, ou seja, quais objetivos ele favorece, o que aquele tipo de nome é game over, por isso que sigla é tão ruim, ele prejudica vários objetivos que você pode ter aqui, e quais ele favorece uma alta, média ou baixa probabilidade de atender, mas ainda assim, mesmo aqui na baixa, está muito bom. Com as observações, com o descritivo do tipo de nome, com exemplo, com considerações, elementos que vão te ajudar a planejar todo o seu processo. Mas o que eu queria mostrar realmente são esses 32 objetivos que a gente tem que definir do ponto de vista hierárquico, porque são eles que vão definir o que é um bom nome ou não. Então, Bruno, desculpa essa bagunça, esse improviso, talvez a velocidade que eu tenha falado, mas depois que a gente está falando do posicionamento, da personalidade da marca, todos esses objetivos são objetivos do negócio, no uso nacional e internacional, num leque limitado ou amplo de produtos, numa elasticidade, as questões estratégicas de registro e outras que a gente viu muito rapidamente aqui. Esses são objetivos, são questões do negócio que o nome pode ajudar a atender. Lembrando que nenhum nome vai atender tudo, mas você pode definir prioridades. Então,
salva esse vídeo para ver em câmera lenta, você pode copiar, anotar os objetivos, mas é o tipo de lógica que a gente traz quando a gente fala de naming estratégico, onde a criação daqueles tipos de nome que você selecionou como adequados é basicamente a penúltima etapa. A última é avaliar se os nomes atendem a esses mesmos objetivos ou não. Legal? E se alguém tem alguma pergunta, uma questão, coloca nos comentários. Para quem está escutando só como áudio, volta no YouTube, volta no Instagram, nos outros nossos canais, para daí ver na íntegra esse material que a gente só falou aqui.